Já deixa aqui nos comentários para que nós possamos ampliar o diálogo a resposta para a seguinte pergunta: você, por um acaso, conhece alguém tão espiritualizado, alguém que anda com Deus, que você sabe que está ali no contato direto com a fonte, e você percebe que nessa pessoa ou ao entorno dela, parece que existe uma incompatibilidade muito grande entre ela e o mundo, porque essa pessoa está assim muito acima, muito além do que podemos imaginar? Andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou. Isto está em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Nós estamos falando aqui sobre Enoque, descendente de Adão, de Sete, pai de Matusalém, que foi um homem que viveu quase 1000 anos, e nessa época as pessoas viviam esse tempão, segundo diz a Bíblia, e ele, um homem que estava ali em constante comunhão com Deus, teve um final misterioso. Não temos registro de sua partida. Na verdade, nós não temos registro da partida de ninguém quase, né? Mas ali tem um registro diferente, que diferencia ele das outras pessoas, porque diz que ele já não era e Deus o tomou. Nós entendemos que então ele não passou dessa para melhor, como todos nós passamos, mas que Deus o tirou da terra, justamente porque, como eu falei no início do vídeo, ele tinha aquela comunhão sobrenatural. E às vezes isso acontece em nossos dias. Pessoas que têm essa comunhão sobrenatural são poupadas de continuarem entre nós, porque isso pode balançar essa comunhão. Um exemplo disso, nós vamos falar sobre isso num vídeo mais para frente, mas aconteceu isso com Abraão. Era para que ele vivesse 180 anos, mas Deus tinha prometido para ele que ele teria uma vida boa, uma vida feliz. E o seu neto Esaú não estava assim com uma vida muito legal. E Deus poupou Abraão de ver Esaú se desenvolvendo e se tornando alguém que ele não iria gostar. Mas isso é para um vídeo posterior. Mas existem esses casos em que Deus poupa algumas vidas porque elas podem vir a se contaminar, vir a passar por situações em que elas realmente não aguentariam. São vários os motivos que Deus pode recolher alguém, digamos assim, antes da hora. Mas nós não sabemos se foi esse o caso de Enoque. O que nós sabemos é que ele andava muito intimamente com Deus. E existem midrashim, né, que são parábolas sobre as passagens bíblicas e alguns sobre Enoque. Isto não está registrado na Bíblia especificamente. Existem rabinos que concordam, rabinos que não concordam, porque judeus são assim, né? Tem 2 reunidos, 3 opiniões diferentes. Mas eu vou contar para você uma dessas histórias, que há controvérsias, mas ela ilustra, mesmo que não seja real, assim, literal, mas ilustra uma premiação que Deus concede às pessoas que andam com Ele, que são fiéis aos ensinamentos dEle, que se importam com a vontade dEle, que querem realizar a vontade dEle em suas vidas, que mantêm um relacionamento contínuo com Deus, que se importam com as coisas que Ele diz. E isso traz, assim, presentes para a vida das pessoas que assim escolhem viver. Pois então, no caso de Enoque, existem histórias que dizem que ele passou direto da terra, onde ele vivia, para o céu.
Mas ele não foi simplesmente para o céu, ele se tornou um anjo, e não um simples anjo, mas o maior, o mais power, o mais plus dos anjos ali, chamado Metatron. E esse anjo ficaria ali entre Deus e os outros anjos. O anjo, mais anjo mesmo, aquele lá de cima. E ele, além de ser um super-anjo, ele também se tornou um escriba, um anjo que registrava ali as histórias, e as histórias humanas. Esse anjo é muito poderoso. Existem registros, né, histórias assim, essas lendas, que esse anjo já existia. E existem essa outra corrente que creem que este anjo foi o Enoque, depois que ele foi tomado por Deus. Mas, independente disso, é legal a gente observar como que uma pessoa pode ser assim super exaltada. E os anjos, de um modo geral, eles não têm assim um livre-arbítrio, eles não são como nós, que podemos sair de um ponto A e chegarmos em um ponto B, digamos, evoluir. Os anjos não, do jeito que eles nascem, eles ficam, eles não têm essa possibilidade. E Enoque não, ele se tornou um anjo, mas um anjo diferenciado, porque ele escolheu caminhar com Deus. Então, o fato dele ter se tornado um anjo já foi uma evolução master, que ele conseguiu sair de um ser humano e se tornar um anjo. Agora, os anjos, diferentes de nós, eles são a manifestação da vontade de Deus. Então, Deus quer curar alguém, manda um anjo da cura. Deus quer agir com justiça, já manda um anjo justiceiro. Deus quer consolar, já manda um anjo consolador. E o anjo tem aquela função específica, ele vem, ele cumpre aquele propósito e ele volta. Agora nós não, nós estamos aqui no perrengue, né? A gente está aqui numa vida às vezes difícil, sofrida, e mesmo assim a gente não se nega, continua fiel à nossa essência, defendendo os nossos princípios, os nossos valores, e nós vamos galgando outros degraus de seres humanos, né? Porque tem seres humanos e seres humanos mais diferentes. Mas, de toda forma, o que nos une é sermos a imagem e semelhança de Deus, né? Então, todos nós, como temos Deus aqui dentro de nós, como somos a imagem e semelhança de Deus, temos essa mesma capacidade de evolução, de escolha por andar com Deus e confiar nele. E eu te pergunto aí se você conhece alguém que tem essa espiritualidade, mas agora eu quero saber, você é essa pessoa que caminha com Deus? Às vezes nós caminhamos e não achamos que estamos fazendo isso, porque, claro, a gente tem que ser perfeito, tem que estar tudo ali do 100%, mas só que Deus não quer isso de nós. Ele quer que nós andemos com Ele. E Ele quer que nós acreditemos quando nós fazemos isso, que a nossa forma de falar com Ele é válida, é bonita, é suficiente, é maravilhosa. Então não menospreza a sua espiritualidade, porque você não está flutuando, não está telepatizando com alguém, não está tendo visões espirituais, está acontecendo nada disso. Mas não é essas manifestações externas que são importantes. O que é importante é estarmos com o coração aberto, disposto a mudanças e confiantes de que Deus está cuidando da nossa vida. Eu acho que Enoque, sendo um homem, sendo um anjo, não importa, nos traz essa mensagem de andarmos com Deus a ponto de Deus nos tomar. Que não seja literal, é claro, nós queremos viver bastante, mas nos colocar em uma dimensão paralela, num lugar, aqui no mundo mesmo, onde nós vivamos com Ele, nós vivamos felizes, nós vivamos em paz. O mundo está em paz? Não está. A gente vê isso, a gente sabe que não. Mas no nosso coração, no nosso mundo, no nosso convívio com Deus, está tudo em paz, está tudo bem.
e nós temos aquela confiança de que o mundo pode estar caindo, mas estamos ali firmes, contentes e caminhando em direção a uma vida boa, a uma vida plena e a realização dos nossos sonhos e tudo aquilo que Deus tem prometido para nós. Não menospreze o seu caminhar com Deus. Não menospreze também a possibilidade de deixar aqui neste vídeo o seu like, se inscrever neste doce canal e compartilhar essa mensagem com todas as pessoas que você ama. E nós nos vemos na próxima página.